como a lei da neutralidade se aplica automaticamente a todos os estados que não participam de uma guerra, achei que poderia ser útil entender o que essa lei realmente é e por que a temos. Aqui está um pequeno FAQ. A lei da neutralidade é um antigo conjunto de leis de tratados, direito consuetudinário, decisões judiciais e opiniões de especialistas sobre o que fazer e o que não fazer nas interações de terceiros com estados beligerantes em terra e no mar. Tem suas raízes em normas e práticas estatais europeias antigas, como aquelas codificadas no Consolato del Mare mencionado acima. A lei da neutralidade cria dois grupos de atores, que não são os dois lados de uma guerra, mas as partes beligerantes e as terceiras partes não combatentes neutros. Contém disposições, tanto para os direitos e deveres dos neutros, quanto para os direitos e deveres dos beligerantes. Na busca de subjugar seu inimigo, os beligerantes não têm liberdade para fazer o que quiserem com terceiros neutros, enquanto os neutros também devem aceitar certos deveres em relação ao seu intercâmbio pacífico com os beligerantes, enquanto as hostilidades entre eles estão em andamento. A lei da neutralidade é apenas para neutros permanentes como a Suíça? Não. A lei da neutralidade se aplica a todas as terceiras partes não envolvidas em combates durante as hostilidades de outros estados. Isso é chamado de neutralidade ocasional. Todos os países não envolvidos nos combates, estados que não são considerados beligerantes ou co-beligerantes, são ipso facto neutros sob a lei da neutralidade. É necessária uma declaração de neutralidade para que a lei de neutralidade entre em vigor? Não. A lei da neutralidade se aplica automaticamente quando dois estados entram em estado de guerra, de jure ou de facto. No entanto, declarações de neutralidade servem como um pronunciamento e frequentemente incluem um catálogo de expectativas por parte de terceiros neutros sobre suas abordagens políticas e expectativas em relação à beligerância. Elas são ferramentas unilaterais poderosas para comunicar prioridades nacionais a todas as partes beligerantes. É altamente recomendável que os Estados não mantenham nelas as pessoas tão beligerantes. A lei da neutralidade realmente protege os terceiros estados? Sim e não. Embora a lei da neutralidade proteja, em teoria, os neutros de coerções beligerantes ilegais, é natural que durante as guerras, ambos os lados em combate se vejam em desacordo com potências neutras que gostariam que se alinhassem a eles e não ao inimigo. Assim, os beligerantes geralmente tomam várias medidas coercitivas, políticas e militares, para pressionar as partes neutras a aderirem aos seus objetivos estratégicos. Então, de que adianta a lei da neutralidade se ela não pode proteger os neutros? Assim como existem limites realistas sobre o poder efetivo da lei da neutralidade para proteger neutros de coerção, também existem limites sobre o que os beligerantes podem ou devem fazer aos neutros em sua busca para subjugar o inimigo. Primeiro, o poder dos dois inimigos pode se anular e criar um incentivo para ambos manterem terceiros neutros. Em segundo lugar, pressionar os neutros de forma muito pesada pode levá-los a fazer o inverso e se juntar à aliança do inimigo. A lei da neutralidade, antes de tudo, constitui um conjunto de requisitos mínimos que as partes neutras podem usar em relação a ambos os beligerantes para estabelecer suas expectativas de não se tornarem inimigos deles. Os neutros têm permissão para resistir à coerção dos beligerantes? Sim. Às vezes, os presumos meio militares a pedir que um outro beligerante viole as leis da neutralidade, a fim de manter seu status quo. Por exemplo, se um beligerante tentar usar o território, terra, mar ou céu, os neutros devem tentar impedir isso, mesmo que signifique recorrer a meios militares contra um beligerante. A prevenção da violação da neutralidade por uma potência neutra, mesmo por meio de represália, não constitui por si só um ato de guerra sob o direito internacional e não transforma a parte neutra, de jure, em um beligerante. Pelo contrário, a falha em prevenir violações da lei da neutralidade pode levar o beligerante prejudicado a concluir que o neutro se tornou um co-beligerante com o inimigo principal e iniciar uma ação militar contra ele,
o que também resultará no término do status de neutralidade desse país. Portanto, mesmo que uma parte neutra seja militarmente incapaz de impedir a violação de sua neutralidade por um beligerante, ela deve fazer tudo o que for razoavelmente possível para se opor a isso, como um meio de sinalizar ao outro beligerante que a violação não foi aceita ou tolerada. Quais são os principais benefícios da neutralidade? A Lei da Neutralidade concede direitos importantes, especialmente às nações marítimas, durante a guerra no mar. O território, incluindo espaços marítimos, de estados neutros é inviolável. Potências neutras têm permissão para comercializar com todos os beligerantes. Navios neutros não podem ser atacados ou revistados por beligerantes, a menos que estejam nas proximidades de um porto bloqueado. Bens neutros em navios beligerantes estão protegidos de apreensão pelo outro beligerante. Neutros têm permissão para resistir a restrições comerciais arbitrárias. A lei da neutralidade ainda é válida? Sim. Embora haja um argumento de que o advento das Nações Unidas e a proibição da guerra tornaram a lei da neutralidade obsoleta, o fato é que a guerra nunca desapareceu e, portanto, assim como a lei da guerra não desapareceu, mas foi renomeada para direito internacional humanitário, a lei da neutralidade também continua a fazer parte do Código de Conduta Internacional dos Estados. Embora tratados multilaterais sobre neutralidade tenham sido atualizados apenas raramente desde a Segunda Guerra Mundial, manuais militares nacionais de muitos estados continuaram a publicar e atualizar seções sobre a lei da neutralidade, indicando fortemente que ela continua a ser uma prática estatal, aceita também hoje. A neutralidade significa pacifismo? Não. Os neutros não são chamados a depor suas armas ou parar de defender seus territórios. Pelo contrário, a lei da neutralidade exige que os estados, às vezes, defendam seu território neutro contra ações beligerantes, mesmo com força militar. No entanto, a adesão às leis de neutralidade por todas as partes, tanto beligerantes quanto neutros, diminui o risco de propagação das guerras e oferece grande potencial para mediação e resolução de conflitos. Também rejeita a guerra coletiva, incluindo a autodefesa coletiva, e reduz o risco de os estados se tornarem partes em guerras por procuração ou guerras de coalizão. Representa uma abordagem de desescalada e pacifista dentro dos princípios do direito internacional e das relações internacionais. Este artigo foi publicado pelo Dr. Pascal Lotas no Substack. O Substack de Pascal é uma publicação apoiada por leitores. Para receber novas postagens e apoiar seu trabalho, considere tornar-se um assinante gratuito ou pago. Obrigado.